começo era um passeio, eles iam conhecer esses lugares. Então, levavam câmera, tudo. Hoje, eles levam caderno, caneta. Foi uma mudança de visão bem grande que eles tiveram. Aprendi a enxergar colorido. Foi a fala de uma aluna da 8ª série que possui deficiência visual ao sair do Museu Casa de Portinari. Ao final da visitação, como os monitores eram os próprios donos, um aluno disse para a dona da fazenda que seria interessante se ela fosse até a escola deles, porque eles também tinham histórias para contar. Uma visita, eu estava lá com eles e tinha um menininho de bonezinho vermelho com o celular e abaixava, fotografava, limpava, tudo, fotografava tudo. Aí eu cheguei para o professor e falei, nossa, que menino interessado, né? Tem que ter oportunidade. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu moro a 3 quadras do museu e há uns 10 anos eu não ia ao museu. Para minha felicidade, com este projeto, o museu foi reestruturado. O museu está vivo, ele está lindo. Uma única palavra poderia representar o programa Cultura é Currículo: o sucesso. O segundo momento, a gente teve um primeiro, que foi da implantação, e agora é da avaliação e continuidade para 2010. A ação Lugares de Aprender e essa ideia da escola fora da escola é um conceito muito interessante na ampliação do conceito de cidadania e mesmo fazer com que todos os equipamentos disponíveis, não só educativos para a educação formal, mas também para a educação informal, estejam também disponíveis para todo o público. Com a vinda do programa Cultura é Currículo, eu fui a primeira que tive interesse de conhecer e levei os meus colegas, né? Então foi realmente uma redescoberta, principalmente para o pessoal que é da região, que ouvia muito falar, mas que na verdade não conhecia. O pessoal veio do interior para contar como é que está o andamento do programa, porque a gente tem notícias esporádicas, então a ideia hoje era fazer um concentrado para a gente saber como está indo o programa no interior e não só a gente saber, mas as próprias diretorias conhecerem as formas pelas quais os seus colegas estão desenvolvendo o programa. A nossa primeira ação foi fazer um levantamento com as escolas, quais seriam as escolas que realmente tinham interesse em estar participando do projeto. Por quê? A gente acredita, né, que esse interesse, né, ele tem que partir da escola, do coordenador, e assim as coisas acontecem de uma forma mais bacana. Nossa diretoria trabalha com 79 escolas, divididas em 4 municípios, e até o momento 54 escolas participam ativamente do projeto com a gente, né? Temos fila de espera, que isso é muito bom, né? A gente convocou as escolas até a nossa diretoria de ensino. A gente organizou uma orientação pedagógica baseada nos materiais de apoio. Nós também fizemos uma OT envolvendo os diretores, coordenadores, supervisores, né, para uma orientação de como está sendo elaborado esse projeto. A nossa estratégia é que a orientação técnica fosse repassada para os professores em HPC e aí a própria escola como um todo estivesse participando. As áreas de conhecimento distintas, física, junto com história, com língua portuguesa, trabalharam conjuntamente. A primeira logística nossa foi isso, tentar envolver as cidades mais distantes, e agora nós estamos já quase que totalizando as nossas viagens, agora ainda outubro e novembro, mas já atingimos aí pelo menos 70% das escolas do nosso município. Nós apresentamos para os PCOPs o material do projeto, né, e também para os supervisores. Eu me responsabilizei de estar apresentando o material, por ser assim, né, dessa importância e desse roteiro mesmo que nos dá essa direção. Nós levamos os coordenadores para conhecer o Quilombo, né? Primeiro fui eu e minha família, porque eu não conhecia. Então, o nosso primeiro trabalho foi fazer com que eles conhecessem, né? Porque talvez por preconceito acharam que o lugar não seria tão interessante. Eles conheceram, se apaixonaram, porque é um
quilombo remanescente de escravos, né, fugitivos, que se organizaram numa comunidade e ali criaram toda uma cultura local. Então, a nossa preocupação foi o olhar. Então, o olhar que nós direcionamos lá foi encarar aquele museu como uma instituição cultural. Nós fizemos orientação no próprio museu com os diretores, né, com os coordenadores, porque a equipe de lá ela é muito receptiva, então tem toda uma estrutura montada, nós não nos preocupamos com nada, só preparamos a OT, né? E os diretores e os professores coordenadores vivenciaram uma visita que os alunos, né, posteriormente fariam. Foi um dos projetos que realmente deu resultado, aliás, um resultado muito além do que a gente esperava, e os alunos se interessaram em muito. É um fator que atrai o aluno. E o lanche é de qualidade porque é um sanduíche, é um suco, é uma fruta e é um doce. Para eles é uma situação nova. A hora do lanche foi festa para muitos, inclusive com algumas crianças guardando parte desse lanche para compartilhar com a mãe ou os irmãos. O caso do lanche, como todos disseram aqui, são questões curiosas, porque o aluno ele vai com celular, ele vai com câmera digital, mas ele não conhecia uma pera. Eu vou deixar a fala de um motorista do ônibus que ia levar os meninos para Guaíra. Chegou para a Suzete e falou assim: "Ô, legal esse negócio aí que vocês estão fazendo de trazer os meninos aqui. Porque na hora que eles voltam falando. E como eles fizeram várias viagens, né? E era sempre era o mesmo motorista, então ele ouviu muita história da molecada dentro do ônibus. Sempre que você tem um encontro como esse, um aprende com o outro. Então aquela questão que não estava muito bem focada, você tem condições de olhar para o seu trabalho e falar: poxa, aquela diretoria trabalhou diferente, eu posso melhorar também o meu trabalho. Você está aprendendo com todo mundo, com o problema das escolas, com as facilidades e dificuldades de cada um, os encantamentos da sua diretoria, que às vezes não é só da sua diretoria. Então é muito bacana esse encontro. Ouvindo, né, a fala dos nossos colegas, observamos que as dificuldades que nós enfrentamos são muito parecidas, né? Todos nós encontramos no início um pouco de dificuldade na implantação do projeto, mas também aprendemos muito com eles, né? Algumas questões que pareciam tão difíceis para nós, para outros não era tão difícil. Acabamos aprendendo como lidar com certos detalhes. Trocar informações com outras diretorias, trocar experiências, ouvir o que está acontecendo em outras diretorias, assim, eu anotei algumas coisas que não coloquei em prática. Quem sabe agora levarei para minha diretoria. O que eu vi, que observei, que aqui tem muitas pessoas apaixonadas por esse programa. No interior já entrou com tudo mesmo.